Alguma vez você já pensou como seus pensamentos e palavras podem influenciar fisicamente o ambiente ao seu redor? Eu estava lendo esses dias sobre um pesquisador e cientista japonês chamado Masaru Emoto. Ele quis provar o poder da mente humana e fez alguns experimentos curiosos. Um dos que mais está dando o que falar é o experimento do arroz. Você já deve ter visto isso em algum lugar. Ele colocou 3 porções de arroz cozidos em frascos de vidro separados. Em um deles o cientista escreveu e fez as pessoas dizerem thank you, ou seja, obrigado. Eu te amo. No outro ele falou, eu te odeio, seu idiota. E no terceiro ele deixou totalmente ignorado, não falando nada. Deixou esses 3 potes lá por 30 dias. E esses foram os resultados. Um outro experimento muito interessante que ele fez foi o que ele batizou de a mensagem da água, no qual ele submeteu moléculas de água a diferentes sentimentos humanos, pensamentos e até mesmo a músicas. Para você ter uma ideia, a água que foi exposta à Sinfonia número 40 de Mozart ficou desse jeito aqui. A água que foi exposta a uma música heavy metal mais forte ficou dessa maneira. E a água que foi exposta à expressão você me noja ficou assim. Tem uma também que foi a exposição dela à palavra obrigado, olha só. Existem vários outros exemplos muito interessantes, mas por aqui eu já posso concluir algo muito curioso. Será que realmente a palavra tem poder? E se ela tem poder, como isso impacta a minha e a sua vida? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sim, gente, isso é muito real. As nossas palavras têm muito poder. Elas podem construir ou destruir a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. A gente pode criar uma atmosfera alegre ou uma atmosfera destruidora por meio das nossas palavras. Até certo ponto, então, as nossas palavras elas podem criar a realidade, porque elas podem influenciar o que acontece ao nosso redor. Só que por mais poderosas que sejam nossas palavras, elas não podem criar a matéria. Mais importante do que entender o poder das palavras é entender o poder da palavra, a palavra de Deus. Esse é um princípio da fé cristã. O texto-chave dessa semana diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas ele faz reservatórios e toda a terra tema ao Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Uau! Vocês entendem a profundidade do que a gente leu agora aqui? No relato da criação de Gênesis 1, nós podemos ver a onipotência de Deus em plena exibição. Em uma narração muito bem estruturada, cada elemento é trazido à existência com a frase Deus disse. Nenhuma ação adicional é realizada para produzir a criação, somente a palavra produz tudo o que é dito. Ela não precisa de ajuda. Hoje em dia a gente vê uma crise religiosa exatamente porque muitos criam ideias e crenças e atribuem elas a Deus. A palavra de Deus tem sido deixada de lado. Aproveitando, eu quero inclusive te dar um conselho muito importante. Tome muito cuidado com palavras como eu acho ou nada a ver. Elas podem estar levando você ao engano, o que é muito perigoso. Aplicando isso ao sábado, muitas pessoas acham que podem guardar qualquer dia ou que o sábado deve ser guardado da maneira que elas pensam e não baseada na palavra de Deus. E isso também é algo muito perigoso. E aí você fala, BJ, mas o princípio do sábado não é o descanso? Se é esse, eu posso descansar qualquer dia, não é verdade? Não é bem assim. A história de Naamã, ela ensina algumas lições para nós. Ela responde isso de uma maneira muito clara. Naamã, ele tinha um problema muito sério. Ele estava com uma doença incurável e ele tinha tentado se curar, mas nada deu certo. No seu desespero, ele deu ouvidos a uma de suas servas que disse que havia um profeta chamado Eliseu que podia curá-lo. Quando Naamã chegou na casa de Eliseu, o profeta nem se aproximou dele, nem se preocupou ou se importou em ir até ele. Apenas enviou um mensageiro com a seguinte palavra: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Aqui já percebemos a palavra de Deus e como ela é tudo. Nessa ocasião não foram necessários louvores, sacrifícios, cultos, apenas a palavra de Deus foi suficiente para Naamã. Só que ele ficou revoltado, ele ficou indignado, porque ele era um homem nobre, acostumado a ser recebido de maneira honrosa, e aí de cara um profeta vem, nem se preocupa em conversar com ele, para piorar, dá uma ordem dizendo para ele se lavar no rio mais sujo da região. E não é só uma vez não, devia ser 7 vezes. Naamã ficou louco, mas aceitou a proposta. Depois de mergulhar 4 vezes, a lepra continuava. 5 vezes, a lepra estava lá. 6, nenhuma mudança. A lição para Naamã mostrou que quando Deus diz, a gente precisa obedecer. Deus falou, mergulhe-se 7 vezes. 6 não serve. 4 não serve. Ponto final.
A palavra de Deus precisa ser obedecida. Não existe eu acho, não existe acho que tá bom. Não, se Deus falou 7, o princípio é se mergulhar. Então vamos me mergulhar quantas vezes falar? Não. A palavra de Deus é clara e proporciona bênçãos para aqueles que lhes dão ouvido e lhe obedecem. Havia uma cura aguardando Naamã, mas ele só poderia receber essa cura caso se rendesse totalmente à palavra clara de Deus. Atender exatamente ao que Deus diz é importante se quisermos colher os benefícios de estar em harmonia com Ele. Agora, como eu trato, como lidar com pessoas que têm opiniões diferentes das minhas, ou até mesmo opiniões diferentes da palavra de Deus? Eles não estão rejeitando a Deus? Como é que eu tenho que lidar com eles? É muito importante falarmos sobre isso. Existem muitas interpretações da palavra de Deus e cabe a cada um se aprofundar no estudo da palavra e aceitar o chamado que é feito para si. A gente tem que separar as coisas. Nós não fomos feitos para julgar a sinceridade do coração e da crença das pessoas. O próprio Deus, o dono da palavra, ele deu liberdade para que cada um fizesse as suas escolhas e não cabe a mim e a você julgar o coração das pessoas. Temos que julgar apenas o nosso. Deus nos dá liberdade e os 10 mandamentos, ao contrário do que pensam, não são obrigações duras de um pai para um filho. Não. Até se você parar para pensar, todos os 10 mandamentos deveriam ser coisas corriqueiras, coisas simples em nossa vida, coisas meio que automáticas, no sentido de fazer parte de nós. Não matar, não roubar, não mentir, respeitar os pais, honrar a Deus, todas são ordens, são detalhes que fazem parte de nós, de uma existência saudável, de uma convivência na civilização normal. Embora a palavra de Deus tenha em si mesmo o poder de criar a realidade que ela descreve, o Senhor deu à humanidade a liberdade de escolha para decidir se aceitamos ou rejeitamos a sua realidade. Por isso que o que nós chamamos de 10 mandamentos significa mais precisamente 10 palavras, traduzindo o termo hebraico. A gente traduz 10 palavras no imperativo, mas em hebraico elas se parecem mais como promessas. Ou seja, na ideia original, os 10 mandamentos não são apenas ordens punitivas, mas são promessas de Deus, consequências de quem já tem um relacionamento com Ele. É como se fosse Deus dizendo: eu prometo que você não terá outros deuses diante de mim. Eu prometo que você não vai fazer para si imagem de escultura e por aí vai. Eles se enquadram mais até como promessas, lei de Deus, mas em forma de promessas do que em forma de punição. Olhando por essa perspectiva, os 10 mandamentos simplesmente descrevem como é a vida daqueles que foram salvos pela graça de Deus e não como devem ser os comportamentos daqueles que querem ser salvos e conquistar a salvação pela guarda dos mandamentos. Ele mostra mais a consequência de quem já é do que uma simples predisposição ou requisitos de quem quer ser. Guarda dos mandamentos, ela é uma consequência de quem recebe a graça de Deus e quem vive um relacionamento profundo com Ele. Aceitar a redenção de Deus, lá de Êxodo 20, verso 2, significa permitir que Ele crie em você a pessoa descrita nessas 10 palavras, essas características descritas nos 10 mandamentos. Tudo que Deus diz sobre nós nas Escrituras pode ser a nossa realidade se o aceitarmos pela fé. Não precisamos duvidar de seu perdão. Quando a gente se arrepende, não precisamos nem mesmo nos preocupar com as nossas necessidades básicas, como está escrito em Mateus 6. E nós podemos ter confiança em sua salvação, como descrito em Filipenses 1, verso 6. E o sábado faz parte disso tudo. Nesse dia nós celebramos o poder criativo da palavra de Deus e demonstramos a nossa atenção, aceitação e submissão à palavra criativa dele. Todos os dias nós temos o privilégio de nos submeter a esse poder em nossa vida por meio da fé. Isso é lindo demais. Que coisa mais linda! À medida que o 6º dia da criação se aproximava do fim, Deus falou mais uma vez e Ele colocou no 7º dia a qualidade que Ele possui dentro de si mesmo. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia em que Ele descansou de toda a sua obra de criação. Sem a santificação de Deus, o 7º dia seria como qualquer outro dia da semana. O que torna o sábado santo é que Deus declarou assim. Ele é sagrado porque a palavra de Deus assim o disse. Assim como o sábado, a humanidade recebeu o caráter santo de Deus porque Ele nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Quando a humanidade perdeu sua posição após a queda e a imagem de Deus foi manchada, Cristo assumiu a tarefa de restaurar a imagem de Deus na humanidade. É para isso que Ele veio, para revelar uma imagem clara de Deus. Ao contemplarmos a sua beleza, a beleza da sua santidade, nós somos transformados à sua imagem e semelhança. Assim como Ele é santo, aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Quando a recebemos com fé, a palavra de Deus que nos chama a ser santos é a própria palavra que nos torna santos. Assim como acontece com o sábado, assim acontece conosco.
Resumindo, primeiro, a palavra de Deus tem muito poder. Segundo, a palavra de Deus deve ser obedecida. Terceiro, a palavra de Deus nos ajuda na santificação. E quarto, a palavra de Deus nos conduz à salvação. Que Deus te abençoe, que Ele te ajude a viver centrado nessa palavra, não apenas no que eu acho, no que eu penso, no que eu quero, mas no que a palavra de Deus diz. E que no dia de sábado você celebre e o guarde, não porque faz sentido, ou não apenas porque alguém falou, mas porque Deus ordenou, porque Deus santificou e porque Deus deseja que nós vivamos em obediência. Que a palavra de Deus que restaurou Naamã possa restaurar sua vida hoje e possa te ajudar a desfrutar da bênção desse dia especial. Você quer receber a palavra de Deus no seu coração? Você quer valorizar mais a palavra de Deus, lendo mais sua Bíblia e obedecendo às ordens desse Deus que ama você? Feche seus olhos e faça essa oração comigo. Querido Deus, fortaleça essa pessoa que está assistindo esse vídeo, ajude a viver em sua vida os princípios dos 10 mandamentos, as promessas dos 10 mandamentos, que são resultados da salvação pela graça que a gente recebe. Queremos viver baseados na sua palavra, não no que eu penso, não no que eu acho, mas no que você diz, e pedimos capacidade, força e auxílio nessa tarefa. Guia a nossa vida, mostra-nos o caminho a seguir, somos inteiramente teus. É o que pedimos nesse dia, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Se você orou comigo, escreve amém aqui nos comentários e não se esquece, hein? Clica aqui na descrição para fazer um dos nossos estudos complementares, para entender por que guardamos o sábado, com textos bíblicos e com explicação muito clara para você que ainda não entende isso, ou que talvez nasceu na igreja e nunca parou para pensar nisso, e também como guardar o sábado com dicas práticas, inclusive com um modelo ali, com uma ideia de pôr do sol que eu gravei aqui na minha casa com a minha família para poder ensinar você e sua família a fazer um pôr do sol também. Clica aqui embaixo e desfrute desse aprofundamento. Até semana que vem. No Gênesis 1, a gente pode ver a onipotência de Deus em plena exibição. Nada deu certo. No seu desespero, ele deu ouvidos a uma das suas servas que dizem que a viu. Depois de mergulhar nas águas do Jordão 4 vezes, temos que jogar o nosso. E Deus nos dá liberdade. E